Convido a todos os irmãos que abramos juntos no texto de Marcos capítulo 12, e eu quero ler a partir do 41. Marcos 12, 41 até o 44. Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre 2 moedinhas que valiam 1 quadrante. Chamando ele os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os que colocaram ofertas no cofre, porque todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o quanto possuía. As viúvas do tempo de Jesus faziam parte de um grupo muito complicado. Complicado no sentido social. Já eram mal vistas pelo fato de serem viúvas. Elas não tinham acesso à informação, não tinham acesso a muitas coisas. Estamos falando de um tempo onde a educação da mulher era algo que quase nulo, inexistente. Quando uma mulher chegava a se tornar viúva, ela estava completamente desamparada. Não tinha a quem recorrer se não tivesse filhos. Por isso, Paulo vai instruir tanto aos irmãos a cuidarem dos seus, não é? Porque de fato era uma circunstância muito difícil. Não havia nenhum tipo de previdência, nenhum tipo de pensão que pudesse ser recebida por uma mulher naquela situação, que pertencesse ao povo judeu, que estava subjugado pelo povo romano. Os romanos poderiam ter lá alguma regalia, mas os judeus, absolutamente que não. E Jesus vai, vamos dizer assim, ele vai à igreja, né? Ele vai ao templo, ele vai à sinagoga, seja o que for. E ele está ali na sinagoga, e ele está de frente para o gasofilácio. Ele está ali no primeiro assento, está próximo, ele está observando quem vai ao gasofilácio. Talvez seja essa uma boa ideia do que realmente acontece. Jesus sempre vê quem vem, e ele sabe do coração, não é? Ele nunca deixou de ver, ele nunca deixou de estar, ele nunca deixou de saber que tipo de coração chega-se ao altar, não é? Mas aqui visivelmente, fisicamente, ele está ali. E ele encontra uma viúva. Todo mundo está ofertando, todo mundo vem ao altar e colocam as suas ofertas e tal. E uma viúva vem e coloca 2 moedas. E essas 2 moedas são 2 quadrantes, na verdade são 2 moedas de muito pouco valor, e é uma moeda romana, inclusive, que aquela mulher tinha. E a gente sempre ouve que a oferta dessa mulher nos inspira. E é verdade, ela fez de todo o coração. E se formos olhar pela janela da intenção, ela de fato tem muita coisa para ensinar para a gente. Essa mulher realmente agiu com fé. Essa mulher realmente deu tudo que tinha. Mas o ponto desse texto não é que Jesus está elogiando essa mulher. O ponto desse texto é que Jesus está falando contra os fariseus. Jesus não está dizendo aqui, veja, o que essa mulher está fazendo, vocês deviam fazer igual. Nós vemos isso no texto? Não. Jesus não traz um elogio a ela, Jesus traz uma constatação. E a constatação de Jesus é: essa mulher deu tudo que tinha
Os outros deram daquilo que lhes sobrava, restava, sobejava. Jesus não comparou a oferta daquela mulher como melhor. Jesus disse que a oferta daquela mulher era desproporcional. E há um fundo espiritual diante disso, do que Jesus estava querendo dizer. Porque se nós olharmos no contexto do capítulo 12 de Marcos, que é o que estamos lendo, nós vemos que há algumas preocupações com as viúvas. Vou te dar um exemplo. No verso 18 começa uma conversa do tipo: uma mulher perdeu seu marido, e aí ela casou com seu irmão, segundo a lei, que era para lhe dar descendência. O segundo também morreu, ela casou com o terceiro. E aí casou com os 7 irmãos, nenhum deu a ela descendência. Aí a viúva morre, aí ela vai para o céu. Ela vai ficar com quem? Ela é esposa de quem? Uma pergunta interessante. Aí Jesus diz: olha, as coisas no céu, em outras palavras, não se dão como aqui. No céu ninguém se dá em casamento. Jesus dá uma explicação ali. É uma preocupação sobre as viúvas. E aí, depois disso, Jesus vai falando e ele responde a uma pergunta de um escriba: qual é o principal dos mandamentos? E aí Jesus responde: qual é o principal mandamento? Antes disso, há uma frase importante, nós não podemos esquecer, ok? Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. O mandamento começa por aí. E ele se completa dizendo: amarás o Senhor teu Deus. Ok, aí se completa. Mas o início do maior dos mandamentos é: ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Segundo mandamento, e ele vai dizer: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Note que é a mesma conversa. Então ele falou das viúvas, a conversa segue, há uma pergunta, ele responde. E aí, há um outro momento no capítulo 12, que Jesus diz: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes longas, que gostam de andar com roupas compridas, para serem cumprimentados em público. O que os fariseus, o que os escribas faziam, Jesus também fala dos fariseus em outro momento, é que eles usavam as suas roupas, eles oravam, por exemplo, eles vinham mais cedo para a igreja, vamos dizer assim, e paravam numa esquina e ficavam fazendo ali as suas orações, para todos que passassem para o culto vissem o quanto eles eram espirituais. E aí Jesus vai censurar depois, né? Eles oram em pé, nas esquinas, nas sinagogas e tal. Mas Jesus está censurando por outra razão aqui. Jesus está dizendo: eles gostam de devorar a casa das viúvas. Para disfarçar, fazem longas orações. Eles receberão condenação muito maior. Veja, Jesus acaba de dizer: eles vão à casa das viúvas. Acompanhe o raciocínio. E eles devoram a despensa das viúvas, e eles se demoram para que isso aconteça. Vamos fazer mais uma oração, agora vamos orar por outra coisa. E aí vai, e no pretexto da oração, a viúva fica sem nada. Aí Jesus, neste verso, o texto diz: senta-se em frente ao cofre. Raciocínio é esse. Ele fala sobre os escribas que devoram lá nas casas. Agora ele está falando do contexto da sinagoga, do culto ali da sinagoga.
E aí, o texto diz que ele ele observa quem oferta, como a multidão coloca o dinheiro, muitos ricos depositam ali o dinheiro, mas uma viúva pobre, olha a viúva de novo no contexto, coloca 2 moedas, ou 2 moedinhas, que valem um quadrante. E aí Jesus traz uma constatação. Qual é a constatação, gente? Em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os que colocaram no gasofilácio. Ora, 2 moedinhas que faziam um quadrante, era mais do que o que os ricos davam? Não, não é isso que Jesus quer dizer. Então ele não está falando de quantidade. Ele está falando de proporcionalidade. Aí há um problema. O problema é que os fariseus, eles faziam isso. Eles iam à casa das viúvas. E não só eles devoravam a despensa das viúvas, mas eles convenciam as viúvas a ir para o culto. E eles convenciam da seguinte maneira: dê tudo que você tem, que Deus vai te honrar. Devia ser isso, porque é isso que eles fazem hoje. Aí a viúva ia para o culto, e ela dava tudo, mas eles mesmos não davam nada expressivo, porque eles só eram quem eram, porque existiam viúvas morrendo de fome para sustentar a vida deles. O que significa que a avareza da religião acontece desde o tempo de Jesus. Que a avareza da religião não importa se a viúva vai sair dali, ela não vai ter o que comer. O que importa é se os fariseus continuam sendo fariseus. O que Jesus está dizendo é: isso está errado. Jesus não está dizendo isso está certo. Façam como ela, entreguem tudo. Até porque Jesus nunca pediu tudo de ninguém, a não ser a vida, porque tudo é do Senhor. Agora, imagine uma mulher que não tinha o marido, que era uma viúva pobre, porque tinha viúvas ricas, certo? Mas ela era pobre, uma viúva pobre, e agora dá tudo que tem. Jesus não está elogiando, Jesus está mostrando uma preocupação. Vocês vão embora e tem sobra para vocês. Vocês vão dar comida para o filho de vocês, mas essa viúva vai morrer de fome. O que Jesus está dizendo então é: acorda, pessoal, tem gente morrendo de fome. Tem gente que sai da igreja para morrer de fome. Vocês não estão vendo isso? Captou o espírito da coisa ou não? Jesus está dando uma sacudidela nos discípulos. O que Jesus está dizendo é: não basta vir ao culto e fazer uma parte que todo mundo vê. É importante que vocês estejam indo atrás dessa viúva para saber se ela tem o que comer, ou se a última questão da despensa dela, os fariseus devoraram. E os discípulos estavam tão apagados, mas tão apagados, que no capítulo 13, logo no seguinte, dá uma olhada. Ao sair do templo, sua Bíblia está aberta, ao sair do templo, o que diz o texto? Verso 1. Um dos seus discípulos lhe disse: mestre, que pedras, que edifícios. Então Jesus lhe disse: vês estes grandes edifícios? Aqui não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Dá uma olhada em Lucas 21, o paralelo desse texto, no sinótico. E logo aí no capítulo, no início do capítulo,
Agora veja o verso 5. Depois que saíram do templo, alguns homens falavam sobre o templo, como ele estava ornamentado com pedras bonitas e doações. Agora veja, preste atenção aqui. Foi nesse momento que Jesus falou: não vai sobrar pedra sobre pedra, ok? Mas eu gostaria que a gente não focasse agora no que Jesus disse, não vai sobrar pedra sobre pedra. Eu gostaria que a gente não perdesse o choque da ignorância. Tudo bem? A viúva saiu passando fome, saiu sem nada, e os discípulos estão de boca aberta. Sabe o que é boca aberta? Boca aberta é sem noção. E eles olham para o templo e falam: Jesus, que construção, hein? Rapaz. Aí o texto ainda diz que os homens falavam do templo porque ele estava ornamentado com pedras bonitas das doações. O que nos leva a entender, queridos, que é muito mais fácil fazer algo na igreja para levantar construção do que para ajudar pessoas. É mais fácil você impactar muitas vezes as vidas das pessoas com uma bela maquete de um templo lindo, do que simplesmente dizer que tem gente passando fome e que a gente precisa compartilhar. Não é verdade? Porque quando a gente diz que a gente tem que ter uma igreja com um templo lindo, que ostenta, que é caro, muita gente se envolve porque isso dá senso de pertencimento. Essa obra é minha. Ou não? Eu vou vender coxinha, eu vou fazer cantina, mas eu vejo pouca gente fazendo isso para ajudar pobres, para ajudar a gente que está passando fome. Ou é uma impressão minha? Já visto quando a gente fala de ofertas para a obra da igreja, e eu acho isso uma bênção, a igreja chega sempre junto. Mas nem sempre a mesma expressão acontece na direção de pessoas. E aqui, queridos, eu quero trazer essa palavra, não só agora, mas para quem for assistir depois. Não é uma palavra de falta de esperança, ou nem uma palavra para deixar ninguém triste, mas é uma constatação. Uma constatação de que a gente tem que ser mexido na mentalidade. Porque a gente vem para o culto com várias razões, com várias coisas na cabeça. Mas a gente precisa pedir ao Espírito Santo que nos lembre os 2 grandes mandamentos. Que assim, há um só Deus, que é amar o Senhor nosso Deus, mas é também amar o próximo. Porque no mandamento não está: amarás o templo de todo o teu coração. A Bíblia diz para a gente amar o próximo. E é por isso que Jesus faz essa denúncia com essa viúva. E é por isso que a gente percebe a abissal distância da ignorância dos discípulos e da realidade que estava acontecendo ali. E aí Jesus traz aquela constatação, não é? Porque ali ele começa a falar sobre algumas coisas que aconteceriam, e ali ele vai apontar profeticamente para o ano 70, onde o templo seria destruído, não ficará pedra sobre pedra, ok? Se cumpriu ali. Mas é bom lembrar também que para a gente isso também vai acontecer. Esse lugar aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E se o Senhor não voltar tão logo, as paredes vão cair, vão entrar no estado onde não poderão ser usadas, enfim. Mas veja, tudo aquilo que fizermos na direção das pessoas,
Isso sim vai ser lembrado na eternidade. Porque, aliás, quando nos depararmos diante do Senhor, Ele não nos vai perguntar quantos templos nós construímos, e nem se nós reformamos a cozinha da igreja. Ele vai perguntar se a gente vestiu nu, se a gente visitou encarcerado, e se a gente enfaixou o enfermo. Porque quando a gente faz para essas pessoas, a gente faz para Jesus. Mas quando a gente faz coisas, a gente faz para a gente. Vamos repetir isso. Quando a gente cuida das pessoas, a gente cuida para Jesus. Quando a gente faz as coisas, a gente faz para a gente. E não significa que essas coisas são pecaminosas e que agora a gente tem que sentar a marreta nesse prédio aqui, porque agora a igreja não tem que ter templo. E calma, muita calma nessa hora. O que nós estamos dizendo, meus irmãos, é que é uma prioridade no reino de Deus. Assim como a família é importante, a sua casa também não deixa de ser importante. Só porque a família é importante, você vai quebrar a casa e morar na rua? Também não é isso. Mas há uma prioridade. Entre a casa e a família, você fica com a família. Por isso, todas as coisas que a igreja possui são para serviço da igreja que está a serviço de Cristo. Mas o que nós não podemos, e aqui é uma chamada de atenção para a gente como igreja, e o Senhor tem me chamado a atenção quanto a isso, para que a gente não tenha uma desproporcionalidade gigantesca entre aquilo que nós queremos fazer como igreja, materialmente, e como é que nós investimos na vida de pessoas. E eu quero deixar um ponto bem claro aqui: igreja não é ONG. Discordo de que o ponto principal da igreja seja a questão social, porque não é. Os espíritas também fazem, os católicos também fazem, e nós fazemos uma coisa que ninguém faz: pregar o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Pelo menos assim esperamos. Agora, isso não invalida a nossa grande responsabilidade de agirmos conforme Jesus nos mandou agir também nas questões horizontais, de nós para o próximo, de um para o outro. Os discípulos andavam com Jesus o tempo todo. Os discípulos ouviram o que Jesus havia falado no templo. Ainda assim, a conversa depois do culto foi: que pedras! Que construção bem feita! Essa sinagoga aqui, vamos dizer, é o tipo de sinagoga que uma parede vale mais do que uma pessoa. E que se você derrubar uma parede, sai até briga. Esse é um espírito tão mesquinho, na verdade. É um espírito mesquinho. E aí, o Senhor nos chama a atenção sobre qual é o nosso assunto depois do culto, depois da reunião, porque Jesus falou alguma coisa, mas ninguém pensou no que Jesus tinha falado. Jesus foi lá, deu um sermão rápido, certo? Ele pegou a palavra. Você imagina Jesus pedir a palavra na hora do culto? Qual é a expectativa que a gente não ia ter? Aí Jesus fala: assunto depois do culto: as doações, as pedras. Como é que a coisa estava a todo vapor? Aquelas pedras, aquela construção, na verdade era tudo financiado por viúvas pobres. Quando a gente liga a televisão, meus irmãos, nós vemos uma corja de ladrões vivendo às custas de gente que não tem quase nada. Gente que, se tiver a última gota de sangue, ainda está valendo, ainda vou sugar. Sabe?
dia desses eu tive a infelicidade, queria até não ter visto, uma dessas igrejas que tem a sua maldita bispa. E eu quero mais uma vez reiterar que o termo maldito não é meu, é paulino, é bíblico, porque aquele que traz outro evangelho é anátema, maldito. A maldita bispa senta no altar e vem uma fila de gente para tocar no pé dela. E para tocar no pé da maldita, tem que colocar uma oferta. E veio uma senhora, gente, imagina a ira do Senhor contra isso. Veio uma senhora, que você vê que não tinha nada, e os olhos dela estavam brilhando de esperança na direção daquela mulher que estava sentada lá. Como assim? Eu estou fazendo isso de todo o coração. E a Jezabel sentada diz o seguinte: coloca rápido o dinheiro aí que a fila está grande. Que juízo será contra esse tipo de situação? A gente precisa, queridos, prestar muita atenção nisso, e a gente fica pensando, poxa, se eu me comparar a essa igreja aqui, então a nossa igreja está muito bem, porque a gente não faz esse tipo de coisa, não é verdade? Amém, glória a Deus por isso. Mas vamos nos comparar não com esses, com essas caricaturas, não é, de igreja. Vamos nos comparar então à igreja primitiva. Aí nós temos muito a mudar. Vamos nos comparar à igreja da Macedônia, que em profunda pobreza, em extrema miséria, disse: não nos tire o privilégio de participar dessa obra. Nós temos alguma coisa para dar. Por isso, as questões mais importantes da igreja, meu irmão, é a obra missionária, é a obra com gente, é a obra que sustenta os ministros no campo, é a obra que cuida do pobre. E quando lê se cuida do pobre, não é só assistencialismo. O pobre tem alma e ele precisa da graça de Deus e do Evangelho, senão ele vai todo feliz até o fim da vida e vai morrer para o inferno. Ele também precisa do Evangelho antes de qualquer coisa. Por isso, quando a gente lê esse texto da viúva pobre, e a gente fica pensando que um monte de gente prega dizendo, faça igual ela, porque os fariseus gostam desse texto, dê tudo que você tem, e Deus amanhã vai te honrar. Esses dias eu ouvi um camarada dizendo que você vai, que a sua dívida vai sumir no banco. E eu não sei qual foi o cambalacho, que um disse que passou a dívida na porta do banco e a dívida dele sumiu. Tem que ensinar para o restante dos brasileiros o que é isso, como é que funciona, porque deve ter uma fresta lá diferenciada, que você passa o cartão e some. Eu só conheço aquela que passa e abre a porta, e aquela que você joga e vem aqueles papéis, né? Seja dos tratos, seja o que for. Essa fresta que paga a dívida, que o nome some do SPC, não conheço. Por isso, meus irmãos, eu quero encerrar lembrando da pergunta que fizeram a Jesus: Senhor, quem é o meu próximo? Lembra dessa pergunta? Quem é o meu próximo, Senhor? E aí Jesus ele contou uma parábola. Qual foi a parábola? Parábola do bom samaritano. Um homem vinha no caminho e tal, aquela coisa toda. E aí ele foi espancado, ficou quase morto. De repente veio um sacerdote, passou de largo. Depois veio um levita, passou de largo.
passou longe. Aí veio um samaritano e se compadeceu. Ele estava de viagem, diz o texto, e o texto diz que ele se compadeceu daquele homem. E ele se compadeceu daquele homem, então significa que ele dedicou emoções. O que também significa, meus irmãos, que nós estamos vivendo um tempo de tragédia tão constante que as tragédias já não nos causam mais estranheza. Não é verdade? Lá no Rio tinha um senhor que cuidava de animais. Ele cuidava de alguns porcos de uma firma. Isso já faz muitos anos, meu pai era pastor lá ainda. E ele falou uma vez para meu pai, o que eu não esqueço nunca. Ele disse: eu nunca sei se eu estou com o cheiro dos animais, porque eu já me adaptei a entrar e sair, e quando eu chego em casa eu preciso pedir ajuda a alguém para saber se eu não estou com o cheiro deles. E a grande questão é que a mídia brutaliza tanto o coração que a gente não sabe se está com o cheiro do mundo, porque a gente já não tem o faro da misericórdia. A mídia já catequizou brutalmente tanto o coração que quando algo acontece de ruim com alguém, a maioria diz: bem feito, era isso que tinha que acontecer. A gente sofre essa brutalidade, ou essa brutalização. Esse samaritano, ele dedicou emoções, ou ele investiu ali sentimentos. Segundo, ele investiu tempo. Ele estava numa viagem e parou. Interromper uma viagem para ajudar alguém é bem complicado, principalmente se você não conhece. E que viagem que a igreja está fazendo? Que às vezes a gente está viajando tão longe que a gente não tem tempo para pensar nas coisas essenciais. A gente precisa pensar nisso. Aquele homem investiu recursos, e os recursos daquele homem foram da seguinte maneira: ele leva, ele paga o tratamento e ele promete: quando eu voltar, se tiver algo mais, eu ainda pagarei. Esse samaritano, meus irmãos, nos ensina muito, e nos ensina que os valores que a igreja possui devem estar a serviço do Senhor pelo caminho. Além da emoção, dos sentimentos, além do tempo, além do recurso, ele investe força. Ou seja, ele bota aquele homem no lombo do animal. E aí, é claro, um homem, por menor que seja, não é nada levinho. E aí ele se esforça, ali é um esforço pessoal dele. Ele coloca o outro no lombo do seu animal. Ele usa o seu recurso, porque nem sempre a gente tem dinheiro, mas a gente tem sempre recurso. E às vezes a gente não tem recurso, mas tem o dinheiro. Exemplo: ele tinha azeite para cuidar das feridas. Azeite é dinheiro? Não. Mas é um recurso? Sim. Ele não tinha dinheiro ali, ou se ele não tivesse dinheiro, ele tinha um animal para levar até um lugar. É um recurso. Recurso, então, é tudo aquilo que Deus nos dá para usar, seja imediatamente ou não. Pode ser dinheiro, pode não ser. Ele usa os recursos e ele usa as forças dele. E aí, queridos, o nosso desafio, finalmente, é então ser essa igreja que, ao mesmo tempo que sonha em fazer instalações melhores, porque isso é importante. Hoje a igreja, diante do Estado, tem uma configuração diferente nas suas atribuições, nas suas necessidades. Hoje, por exemplo, o Estado interfere se a igreja tem estacionamento. A igreja tem que ter estacionamento se for construir um templo. Olha só que coisa. Então as configurações são diferentes, entre outras coisas. Mas esse texto nos lembra que antes das pedras, antes das doações, antes de qualquer coisa, o Senhor está de olho no coração de cada um de nós. E o Senhor está identificando a ação da igreja.
Eu vou dizer, meus irmãos, com absoluta certeza, que a igreja que investe na pregação da palavra, a igreja que cuida de pessoas, a igreja que sustenta missionários, a igreja que se importa com o necessitado, é uma igreja que Deus abençoa de maneira extraordinária. A gente precisa sempre pedir ao Senhor: Senhor, qual é o nosso assunto depois do culto? Agora, não fique na neurose do tipo, eu não posso falar sobre nada depois do culto, ou eu não posso fazer uma reunião X ou Y. Não, o que Jesus está mostrando, queridos, é que o coração, ele precisa ser completamente tomado por aquilo que é prioridade para Deus. Que as viúvas, e aqui quando eu falo viúvas, eu falo de todo tipo de necessidade ao nosso redor, sejam vistas, assistidas, e que nós não sejamos alvos de denúncia de Jesus. Que a constatação que ele fez naquela sinagoga não seja a constatação que ele faça contra nós. Temos muitos desafios, temos obras para fazer, temos projetos ousados. Nós temos, meus irmãos, de fazer o melhor naquilo que temos como bons mordomos, e faremos se assim Deus quiser. Mas antes de tudo, que o Senhor nos dê amor pelas pessoas, que o Senhor nos dê a graça de termos um prédio, um templo que não seja tão bonito a ponto de ninguém poder sujá-lo. Me lembro de uma igreja que não queria receber crianças da comunidade. Por quê? Essas crianças vêm sujar a igreja. Eles vão no banheiro, fazem um monte de bagunça. Eles não têm educação, usam o sanitário e não dão descarga. É claro, eles não têm sanitário em casa, então eles não sabem o que é descarga. Você compreende? A parede da casa deles não tem pintura, no tijolo. Então para eles tanto faz colocar a mão de barro ou não. É por isso que eles não sabem. E a gente não pode ter um templo tão bonito a ponto de criança não poder sujar. Sabe? A gente pode ter o melhor carro que a gente puder, e um carro bom é de Jesus também. Legal, você ir e voltar e tal, não deu defeito, bênção. Agora, meu irmão, ele não pode ser tão limpo nem tão novo que você não possa botar um bêbado que corra o risco de vomitar teu carro. Amém, gente? Porque se ele vomitar no meu carro, ele vomitou no carro de Jesus, não foi no meu carro. Eu boto para lavar. Porque se o meu filho vomitar no carro, eu falo: ah, coitado, tadinho, vou parar na estrada. É ou não é? Mas o do outro não é bom. Vamos pensar nisso nessa manhã? Vamos pedir ao Senhor um coração aberto. Lembrando, meus irmãos, que nem muito nem pouco é sintoma de boa espiritualidade. Sintoma de boa espiritualidade é um coração aberto para repartir aquilo que tem, não importa a quantidade. Eu tenho visto isso. Louvado seja o Senhor. E que isso cresça na vida de todos nós nessa manhã, e cresça na nossa mentalidade como igreja. Quem dera um dia possamos ter que pintar o templo todo ano, porque ficou uma grande bagunça. Porque um monte de gente de mão suja botou a mão em um monte de lugar, e a gente tem que fazer reforma aqui e ali. Será muito bom quando esse dia chegar. Eu acredito que o Senhor Jesus vai estar nos aprovando dia após dia. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.